Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Secretário, Vossa Excelência tem reiterado cumprir com a sua palavra ao concretizar o processo de recuperação do tempo de serviço congelado dos docentes, afirmando inclusive que só após esse processo daria início a novos processos. Contudo, cumpre recordar que o programa do 13º Governo estabelecia, e passo a citar, valorizar o trabalho dos professores, criando condições para a implementação de novas medidas que diferenciem positivamente o exercício da profissão docente na região, em resposta à transformação das condições do exercício profissional e à condição demográfica da classe. A verdade é que essas medidas não foram concretizadas ao longo dos 4 anos do mandato. É, portanto, legítimo afirmar que Vossa Excelência não cumpriu na totalidade o compromisso político assumido. A única certeza que temos, Sr. Secretário, é que lhe faltou ousadia, visão e capacidade política para implementar novas medidas eficazes que respondessem às exigências emergentes da profissão docente e à evolução demográfica da classe. Não obstante o compromisso assumido em 2018, permita-me uma analogia. Darwin ensinou-nos que, na natureza, a sobrevivência das espécies depende da sua capacidade de adaptação. As espécies evoluem, não permanecem estagnadas. Infelizmente, sob a sua tutela, as políticas para a valorização da carreira docente não evoluíram, estagnaram. Nos governos anteriores, apesar de curtos, existiram condições políticas para, pelo menos, dar início aos processos negociais que há muito eram exigidos. Ou dirá Vossa Excelência que, munido de uma bola de cristal, previu a brevidade dos executivos e por isso decidiu não agir. No programa que agora se discute, somos novamente brindados com boas intenções. No entanto, boas intenções sem execução são apenas palavras ocas. O envelhecimento e o desgaste, a carência de docentes em vários grupos disciplinares, a imposição de horas extraordinárias, alunos sem aulas e projetos educativos fundamentais desconsiderados, esta é a realidade. Senhor Secretário, considerando que as medidas que agora promete e que já deveriam estar há muito em execução carecem de negociação com os parceiros sociais, a minha pergunta é clara e concreta. Quais destas medidas garante Vossa Excelência que em janeiro de 2026 estarão efetivamente em fase de implementação? E permita-me ainda expor a verdade quanto à narrativa que tentaram impor na região. Não fomos pioneiros na recuperação do tempo de serviço congelado. E da mesma forma, muitas das medidas que agora promete já se encontram em vigor nos Açores. Senhor Secretário, sendo Vossa Excelência responsável por manter congelado o ECD na RAM, reitero, dentre as medidas apresentadas no programa de governo, quais são as que podemos ter já em vigor, em execução, no dia 1 de janeiro de 2026. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Ganassa, da JPP. Para o último pedido de esclarecimento deste conjunto 3, passa a palavra ao Sr. Deputado da JPP, Sr. Deputado Milton Teixeira. Tem a palavra. Senhora Presidente, senhores e senhoras deputados, Senhor Secretário, sendo a minha primeira intervenção nesta Casa, gostaria de começar por agradecer ao Sr. Deputado Bruno Melim o facto de ter dado as boas-vindas aos novos deputados. Senhor Secretário, duas perguntas relativamente ao desporto. Já sabe que nas regiões autónomas Madeira e Açores o apoio ao desporto é uma competência do Governo Regional, da sua Secretaria, mas temos vindo a verificar há alguns anos esta parte perda de competitividade das nossas equipas e, consequentemente, a perda de representatividade dessas mesmas equipas. A minha questão é, o que é que está previsto nestes 4 anos para tentarmos inverter esta situação e voltarmos a ter a representatividade e a competitividade que tivemos noutros tempos? Segunda questão, Sr. Secretário, tem a ver com as infraestruturas desportivas. Há pavilhões há anos a meter água quando chove. Tenho visto que tem feito parte dos programas de governo a manutenção dessas infraestruturas. Mas, no entanto, eles continuam a meter água. Vejo também nos orçamentos sempre uma verba assignada para a manutenção desses espaços. Pergunto, tendo em conta que muitas das competições nacionais e regionais são feitas nesses espaços,
e quando chove têm que ser movidos para outros pavilhões. Muitas vezes competições nacionais, o que leva a dar uma imagem que a Madeira não tem condições para receber equipas grandes ou estar em grandes competições, o que é mentira. Pergunto, qual é a previsão nestes 4 anos para estabilizarmos tudo o que seja pavilhões a nível de manutenção? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Milton Teixeira, do JPP. Para responder ao conjunto de 3 perguntas, passo a palavra ao Sr. Secretário Regional de Educação. Senhora Presidente da Assembleia, caros senhores deputados, senhoras deputadas, excelentíssimo Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia. Antes de mais, dar-lhe votos de um bom mandato, que ainda não tive a oportunidade, e esperar que, de facto, muitas matérias possam, daqui para a frente, se concretizar. E atentando no objetivo central de criar as melhores condições possíveis para a formação integral dos jovens e a idade da escolaridade obrigatória, condições essas extensivas em colaboração com as autarquias locais, desde o dimensionamento, à manutenção e à melhoria da rede de estabelecimentos escolares. Pergunto quais são os planos da Secretaria, em parceria sempre com a Secretaria das Infraestruturas, no sentido de aumentar a oferta nas zonas onde há densidade populacional que ultrapassa as escolas existentes. Um exemplo desse facto é, por exemplo, a cidade do Canício, onde as escolas estão, de facto, muito cheias, isto devido ao número elevado de residentes, ao contrário do resto da ilha. Eu gostaria de dar o exemplo, por exemplo, da EB1 do Canício, onde, ao longo deste ano letivo, há uma turma que tem as atividades extracurriculares no espaço exterior da escola. E isto é um pequeno exemplo que pode ser, obviamente, resolvido com uma pequena obra, mas isto é só para dizer que, de facto, as escolas estão muito cheias nesta localidade e que, se a Secretaria considera criar um novo espaço, uma nova escola, neste caso seria pré-escolar e primeiro ciclo, de maneira em que se possa diluir esta procura e até mesmo incluir esta zona naquelas escolas em que os pais podem procurar matricular os filhos, mesmo sem ser dessa localidade. Por outro lado, também seria importante que se fizesse o mesmo investimento que se fez na EB1 do Canício, nomeadamente em termos de cobertura do campo, que é uma obra que tem sido bastante útil, fazer o mesmo na Escola de Santa Cruz, porque como tem muitos alunos, há falta de lugares para as crianças passarem o seu tempo livre e fazerem as aulas exteriores em segurança. Já outro aspecto relevante dos objetivos do Governo prende-se com o fortalecimento de diversos recursos humanos nas escolas. Sem desconsiderar outros profissionais, permita-me perguntar se, para além das esperadas vinculações automáticas dos docentes contratados, se prevê aumentar o número de técnicos dos CREs, em particular psicólogos e terapeutas, e também da Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas, mais conhecida pela DAT, que tem passado grandes dificuldades ultimamente, em termos de recursos humanos, por motivos diversos, e que neste momento até tem dificuldade em ir às escolas entregar os materiais necessários, e os pais que os podem ir buscar vão, mas muitos outros terão alguma dificuldade. Pergunto também se se prevê alterações na dinâmica do pré-escolar, uma vez que temos conhecimento que vão ser recrutados mais de uma dezena de técnicos auxiliares de infância para um conselho, o que é bom. Queria lhe perguntar se prevê mudar a dinâmica das educadoras, se mantém 2 educadoras por sala ou se prevê mudar essa dinâmica. Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Cepino, do JPP. Muito obrigada, Sra. Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Educação, Ciência e Tecnologia. Se me permitem, em jeito de preâmbulo, 2 correções, penso que terão sido lapsos. Em relação aos pavilhões, os pavilhões estão a meter água há cerca de 8 anos e não há 2, como terá sido erradamente referido. Outra questão tem a ver com os rankings do PISA. A Madeira obteve os melhores resultados em leitura, em 487 pontos, e a média nacional fixou-se nos 477. Porém, na matemática e nas ciências, a RAM ficou em segundo lugar. Isso não nos deixa contentes, vamos continuar a trabalhar. Pois, como disse Carlos Fino, na entrevista ao público em 2023, se existem condições de sucesso, elas estão materializadas na RAM, como em nenhum outro território do país. Um dia, até os testes de PISA reparariam nisso. Sr. Secretário, a Secretaria que tutela agrega também 2 pilares centrais da democracia, a comunicação social e a administração da justiça. E todos sabemos que sem justiça não há democracia, tal como sabemos que sem comunicação social
livre e independente, não há democracia. Por isso, estranhamos que tais matérias sejam apenas dedicadas página e meia no 16º Programa de Governo. Em meia página falam-nos da administração da justiça. Bem sabemos da responsabilização da República nesta área, assim como da intrínseca independência das magistraturas. Ainda assim, importa questionar, dentro das orientações estratégicas que refere, que soluções pretende o Governo implementar para que, como diz, contribuam para a melhoria do funcionamento do setor da justiça na região. E ainda, como e quando pretendem valorizar o quadro do pessoal ao serviço da administração da justiça e atingir a melhoria do desempenho e a eficácia da prestação de serviços no cidadão, como lemos no programa. E no que concerne à comunicação social, permitam-me uma adenda àquilo que parece ser a divulgação das novas tecnologias digitais, que, como diz o programa, possibilitam a divulgação de informação sem critério nem responsáveis ou indivíduos inimputáveis em relação à mesma. Pois essa leitura não será exclusiva da informação digital, pois ao longo dos tempos bem sabemos como a tentação dos governos e dos grandes grupos económicos tiveram no controle e manipulação da informação, fosse em papel, fosse através de digital. Um pasquim há de ser sempre um pasquim, seja qual for o seu formato. Agora, no quadro dos apoios que o Governo pretende implementar para, como diz, promover uma comunicação social livre, importa não esquecer o Porto Santo, porque há uma falha grave na comunicação social em relação ao Porto Santo. Apesar das empresas públicas de comunicação social, apesar dos apoios públicos à comunicação social, poucos ou nenhuns são os meios adstritos ao Porto Santo. Não é nossa intenção imiscuir-nos na gestão das empresas de comunicação social, mas se recebem fundos públicos, o mínimo que se pode exigir é que estejam meios no Porto Santo. Recursos técnicos e humanos a todo o tempo, e não apenas quando algumas individualidades vão visitar a ilha, inaugurar uma obra ou há um evento. Esta é também uma forma de ostracização do Porto Santo. A ausência de uma delegação da Rádio e Televisão Portuguesa é também uma forma de acentuar a insularidade. A cobertura jornalística à distância ou esporádica é também uma forma de potenciar a manipulação informativa. Por isso, Sr. Secretário, apelo aos vossos bons ofícios para que esta situação seja resolvida. Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Silva, da JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Se há algo positivo nesta vossa opção de associar toda a vertente ambiental à orgânica do turismo, é que a mesma permite-nos refletir e analisar mais profundamente as falhas flagrantes que têm existido na estratégia ambiental perante este aumento do turismo da natureza e o impacto gigantesco que este turismo da natureza tem trazido nos recursos naturais. Todos os dias, assistimos a centenas e centenas de turistas a caminhar fora dos trilhos, tentando evitar aglomerados em percursos cuja pressão humana já foi excedida. Pisoteando espécies nativas, pisoteando espécies endémicas importantíssimas e únicas em todo o mundo. Temos assistido a acampamentos, um pouco por toda a serra, acampamentos no meio de áreas protegidas, destruindo toda aquela zona. Todos os dias, centenas de carros enfiados, passa a expressão, por dentro da vegetação, destruindo plantas nativas, deixando o solo de habitats de altitude a descoberto. Senhor Secretário, todos os dias. Mas temos assistido também a um aumento galopante de acidentes em levadas. Só no último ano, tivemos 174 acidentes em percursos pedestres, dados da Proteção Civil. 174. Mais 159% do que o valor referente ao início do boom turístico pós-pandémico. E eu repito, 159%. E perante estes números assustadores, o Presidente do Governo veio a esta casa referir e limitar-se a dizer que é melhor ter muitos turistas e alguns acidentes do que não ter turistas. Portanto, foi esta a posição do Presidente do Governo Regional. Isto é uma absurda negligência. É uma profunda irresponsabilidade. Mas foi esta a posição do Executivo, do seu Executivo. Portanto, do vosso lado, do lado de quem deveria de gerir estas áreas, quem deveria de gerir estes assuntos, uma completa desorientação, um claro desleixo, um claro desinvestimento na manutenção destas áreas naturais. Durante anos, e que já cá foi referido, durante anos chumbaram as medidas apresentadas nesta Casa para a análise da capacidade de carga.
Este assunto poderia estar resolvido, deveria estar resolvido. Mas Vossas Excelências chumbaram, curiosamente chumbaram, o que hoje voltam a prometer neste documento que aqui trazem a pedir o selo de aprovação parlamentar. Quando tiveram a oportunidade de cumprir com a promessa que hoje aqui põem, nada fizeram. Mas depois vêm cá pedir a aprovação da oposição. O mesmo se passa com a requalificação da rede de caminhos reais, prometida por Vossa Excelência em 2015, enquanto Secretário do Turismo. Não passou de uma miragem. Terminou o seu tempo, Sr. Deputado. Uma miragem. Os espaços naturais degradam-se a olhos vistos. Nós temos vindo a alertar para esta situação. Durante anos, as medidas têm sido completamente chumbadas e, de facto, nós perguntamos, Sr. Secretário, até quando e quais as reais medidas para resolver esta problemática. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Rafael Nunes, da JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário. Ao longo dos últimos anos, esta bancada do JPP tem sido particularmente crítica à má gestão das políticas ambientais dos sucessivos governos. E se há uma certeza que podemos ter neste momento, é que este programa de governo pouco ou nada irá alterar essa percepção. Aliás, a continuidade deste programa nas políticas ambientais é facilmente comprovada nos verbos usados pelo programa da sua Secretaria. Vamos aprofundar, vamos dar continuidade, vamos consolidar, vamos prosseguir. Portanto, tudo um léxico que caracteriza muito bem aquele que será o futuro da política ambiental. Um conjunto de clichês, um conjunto de intenções, um conjunto de lugares comuns. Clichês é uma palavra bonita. Um conjunto de lugares comuns que não renova, não inova e não traz o único rasgo de ambição. Mas dentro de toda esta propaganda verde do Governo, há aqui uma frase que me chamou particular atenção e que cito: os projetos e ações dirigidos à preservação de espécies e habitats prioritários devem manter uma forte presença no território, garantindo a sua continuidade e eficácia. Portanto, este Governo defende, na teoria, lá está, a proteção das áreas protegidas, os projetos e ações dirigidos à conservação e proteção da biodiversidade, curiosamente algo que hoje nem foi referido pelo secretário que agora tutela o ambiente. Mas é este mesmo Governo que posteriormente não tem vindo a concretizar este rol de proteções, este rol de lugares comuns. Porque neste mesmo documento, este Governo que diz querer defender as espécies nativas, que diz querer controlar e fiscalizar a entrada de espécies exóticas como medida de proteção ambiental, depois, mais adiante, pasme-se, com a utilização de dinheiros públicos, volta a condenar a natureza e o nosso meio ambiente com a intenção de continuar a libertar espécies invasoras. Está neste documento. Mas falamos aqui, não é tretas, Sr. Secretário, não é tretas. Se calhar Vossa Excelência nem conhece o que está aí escrito da sua Secretaria, mas peço que pergunte ao seu Presidente do IFCN que lhe explique, porque ele certamente fará o melhor trabalho. Mas falamos aqui também em cumprir a lei, o Sr. Secretário falou em cumprir a lei. E não deixa de ser curioso que o Governo sinta a necessidade de colocar como um dos principais objetivos estratégicos, e cito, se achar que a treta vai confirmar no seu programa, assegurar o cumprimento dos normativos em vigor. E eu facilito o trabalho, página 36. Assegurar o cumprimento dos normativos em vigor. E o Sr. Secretário que aqui está diz, claro, está certo. Portanto, é um dos objetivos principais, em termos estratégicos dessa Secretaria, é cumprir a lei. É cumprir a lei. Portanto, isto é um objetivo estratégico da Secretaria Regional do Ambiente. Chegamos a este ridículo. Tem de colocar num programa de governo que vão cumprir a lei. Mas eu até entendo esta sua perspectiva, porque realmente, se formos ver o histórico deste Governo Regional, é um Governo que, como já referi, já libertou milhares de espécies invasoras no nosso património natural, apesar de todos os estudos, apesar de todos os relatórios, apesar da legislação que proíbe essas libertações. Senhor Secretário, foi admitido pelos seus funcionários do IFCN, pelos seus dirigentes do IFCN. Se não sabe, confirme, não me chame de mentiroso, confirme, estude, confirme, prepare-se e só depois venha cá debater connosco. Um Governo que autoriza casamentos em zonas de proteção especial, em zonas especiais de conservação, em rede Natura 2000, é mentira. Pergunta aqui à sua colega se não é mentira.
Um governo que teme em gastar milhões de euros numa estrada das Ginjas. É mentira, é mentira. Qual é o problema? Sim, senhor, é esta a perspectiva do secretário da tutela. Um governo que quer vender aos desbarato a zona do teleférico do Corral a uma empresa privada que irá faturar 51 milhões de euros por ano, mas paga aos cofres da região, dados vossos, 24 mil euros. Portanto, destroem o nosso património natural a preço de saltos, devastando uma paisagem que nunca mais voltará a ser a mesma. Referi ainda há pouco o exemplo que são as nossas reservas a nível internacional. O que não referi é que muitas delas estão abandonadas pelo Governo Regional há anos. As reservas marinhas são abandonadas. É mentira, é mentira, é mentira. É mentira que ignoraram as linhas de monitorização para as espécies e habitats prioritários. É mentira, também é mentira. Onde é que estão esses documentos? Ninguém sabe. Continuam por atualizar os planos de gestão quando estas são uma imposição legal da União Europeia. Também é mentira, apenas não foram publicados. Tantos e tantos casos. Pois, já deveriam ter sido, antes do Tribunal de Contas chamar a atenção e fechar as orelhas ao Governo Regional. Tantos e tantos casos, um governo que deixa um rastro de devastação por onde passa, menospreza e desvaloriza o nosso património natural. Este é um novo documento vazio de compromisso, é um desfile de vaidades, é um rol de clichês, Sr. Deputado, o programa que não passa do manual de boas intenções, de ecopropaganda, com uma única intenção: garantir o selo parlamentar desta Assembleia, ignorando e passando uma borracha pelos últimos 10 anos de governação de Miguel Albuquerque. Sobre o aumento de 159% nos acidentes nos percursos pedestres, afinal hoje descobrimos que eram indisposições, se calhar eram resolvidos com água com gás. Eram indisposições e a Proteção Civil mandou recursos para resolver indisposições e fotografias fora dos trilhos. Aparentemente, antes de 2015, não havia indisposições, nem excesso, nem qualquer tipo de fotografia fora dos trilhos. Portanto, voltou a não falar sobre o excesso de carga, volta a não falar de soluções. É, de facto, uma vazia de ideias. E, aliás, esta governação não só apresentou soluções para todas estas situações, como tem vindo a condenar à morte o nosso ambiente, os nossos recursos naturais. Senhor Secretário, termino recomendando realmente que se prepare para estes debates, se informe com os seus técnicos. Eu sei que vai inventar aqui uma série de desculpas e uma série de mentiras, nós já estamos habituados. Nós não temos memória curta. Nós estivemos cá nos últimos 10 anos e vimos o que é que o seu governo fez. E, como tal, em matéria ambiental, não contem com a nossa cumplicidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Rafael Nunes, do JPP.